Eu vou falar nessa história de Voldemort. Voldemort é aquele que não se pode pronunciar, sem ter o risco de ser cancelado, sem ter o risco de ser criticado, sem ter o risco de ser julgado. Bom, acho que talvez todas as histórias sejam sobre Voldemort. Mas Voldemort é a história da pandemia que a gente viveu. Tudo para mim começou em 2017, quando eu estava em Mount Shasta. Lá aconteceram muitas histórias interessantes, mas essa especificamente teve uma força muito grande, que foi o que me ajudou a passar pela pandemia. Eu estava escalando um morro, uma montanha, uma montanha, e nessa montanha algumas coisas interessantes aconteceram. Eu comecei a sentir uma presença muito forte, e eu cheguei a pedir para entrar em contato com essa presença, para entender o que era, para ver o que era. E aí eu ouvi meia-noite. Eu odeio essas histórias de meia-noite, aparição no meio da noite. Isso funciona pra mim, que aparece ali do lado da árvore enquanto tá de dia, enquanto tem gente por perto, mesmo que não seja muito perto, mas aparece de dia, não à noite, no meu espaço sagrado, dentro do meu quarto, nada disso. Enfim, e tá. Eu lá, apavorada, torcendo pra não acontecer nada, meia-noite, quando um cachorro perto da meia-noite, latindo absurdamente perto do hotel que eu tava. A pessoa que tava comigo, 11h30 da noite, apagou. E eu, caramba, né? Agora eu vou ter que ficar aqui esperando a meia-noite, porque eu não vou conseguir dormir, eu não vou conseguir apagar as luzes. Tava morrendo de medo de acontecer alguma coisa, de cair luz. Eu não queria ver, não gosto de ver essas coisas à noite. À noite pra mim não funciona. E 2 minutos pra meia-noite, o cachorro para de latir. Ele tava latindo há horas. Há horas. 2 minutos pra meia-noite, o cachorro fica quieto. Pronto, ferrou. Deu meia-noite, eu vejo abrir uma coisa dentro do quarto e eu não tive medo. O meu grande medo é de ver alguma coisa com uma energia diferente e aí isso gerar medo, enfim, ou alguma coisa surgir de alguma forma esquisita. Tem alguns tipos de seres que geram um tipo de sensações ou tipo de emoções que acabam gerando medo. Mas eu vi simplesmente abrir uma bolha e eu entrei num estado que é muito próprio para as pessoas falarem: mas você dormiu, você sonhou. Não, é um estado sonolência, onde eu me vi entrando por essa bolha, passando, como se fosse, parecia um grande portal. E eu comecei a ver muitas coisas acontecendo, como se eu estivesse num grande laboratório, e tinha um ser que me acompanhava, e ele me mostrava pessoas sendo escaneadas. Elas passavam por um tipo de uma máquina, elas eram escaneadas. E aquilo estava mostrava desde a origem delas, mostrava informação sobre elas, mostrava informação sobre o DNA, mostrava informação sobre o cérebro, mostrava uma série de informações. E as pessoas sendo escaneadas em massa e sendo quase que qualificadas ou divididas, ou como se fosse assim um estudo para entender como estavam essas pessoas ou o que ia acontecer com essas pessoas. E me sugeriram passar por uma máquina. E eu normalmente essas pessoas estavam sem. Existe uma tela grande onde estava sendo mostrado o resultado, mostrado não o resultado, mas é o que se passava. Era como se fosse assim, uma fotografia da pessoa. E eu falei que eu não queria que a minha fosse vista. Só eu queria ver. E eu passei pela tal da máquina, eu vi. E a mensagem que veio era: você precisa lembrar quem você é. E essa frase é uma frase tão batida, no meio místico, como se fosse assim: você é uma grande coisa, você é a rainha de não sei quando, ou você foi não sei quem. E eu sempre fiquei muito assustada com essa coisa meio egóica das pessoas que trabalhavam no meio holístico. Porque eu fui fulano de tal super importante, ou eu sou fulano de tal super importante. Porque pra mim isso é assim, é o ponto da pegadinha. É o ponto aonde
qualquer influência entra através desse ego de, nossa, eu fui uma pessoa super importante. Então essa frase não é uma frase que eu gosto muito. Mas naquele momento, o que eu entendi dessa frase é que todos nós precisamos nos lembrar de quem nós somos. Porque se nós não nos lembrarmos, vão dizer quem nós somos. E esse é um caminho muito importante, de onde a gente precisa lembrar do nosso poder, da nossa influência, da nossa capacidade de mudar a nossa realidade, que, aliás, eu acredito que não seja exatamente uma realidade, mas enfim, mudar esse mundo onde a gente vive, essa simulação onde a gente vive. E vinha muito com esse aspecto, você precisa se lembrar quem você é. E aí eu entendo muito claramente, se eu me lembro quem eu sou, eu posso existir aqui e fazer o que eu vim fazer. Não como um ser importante dentro dessa história de ego, de, nossa, porque eu sou o mais importante. Não, eu não sou o mais importante, mas todos nós precisamos nos lembrar. E, enfim, eu vi um pouco ali sobre mim, foi explicado, tive lá essa interação com aquele ser, que logo em seguida abriu outros espaços de outras histórias. Mas enfim, esse ser me passava uma certa urgência. E ele dizia, é muito importante que você se lembre de muitas coisas, porque em breve vai acontecer algumas coisas. Enfim, tive lá algumas conversas, tive lá algumas experiências, e de repente me despedi, e fui vendo aquele portal fechar, e eu saindo daquela sensação de sonolência. Eu acredito que, assim, eu tenha passado algumas poucas horas dentro desse lugar. Quando eu olho no relógio, era 00:01. E o cachorro voltou a latir, a pessoa que estava lá comigo acordou. Enfim, foi uma coisa muito interessante. Mas eu tive outras histórias em Shasta em relação a outros seres, e vou contar em um momento mais oportuno. Mas em seguida, foi como se eu relembrasse de alguma coisa, mas veio uma informação muito clara, que em breve, e eu não acreditava que era tão em breve assim, isso foi final de 2017, quando eu recebi essas informações, que ia ser liberado um vírus, ele ia escapar, supostamente, na verdade, ia ser liberado intencionalmente alguma coisa, que iam fingir que escapou de um laboratório ou que aconteceu alguma coisa, e que isso era intencionalmente feito para obrigar as pessoas a tomarem uma vacina. E que a partir daquele momento, na verdade a gente já nem deveria tomar vacinas, mas a partir daquele momento não deveria tomar mais nada, porque todas seriam manipuladas de uma forma que não teria, assim, não só não seria benéfica, mas não teria como reverter os efeitos daquilo que seriam enfiados dentro do corpo. E nessa história, falando dessa vacina, que nisso teria, primeiro, existiriam coisas sendo enviadas por ar e algumas toxinas que seriam colocadas na água também. Mas todo mundo pensaria que é apenas um vírus e uma transmissão gigantesca. E que isso era uma preparação, primeiro teria toda uma manipulação emocional, psicológica, mas isso era uma preparação dos corpos. E nessa vacina, muitas dessas vacinas, na verdade não foi especificado muito bem quais, ou quando, ou como, mas muitas dessas vacinas teriam DNA, que eu chamei de alienígena, mas era um DNA, um corpo estranho, e na verdade era um DNA mesmo, para ajudar a preparar esse corpo humano para receber outros seres. E nesse processo todo também, seria verificado quais são os corpos que estão aptos a receber outros seres e serem preparados. Então não era só preparação, alguns seriam preparados, outros teriam uma prévia, e os que estivessem mais fracos iriam embora. Bom, nessa ideia eu olhei e falei assim, isso é loucura. Isso vai acontecer daqui a muitos anos. Aconteceu depois de 1 ano e meio, praticamente. Mas enfim,
Nesse processo, foi mostrado esses corpos sendo preparados. Toda uma ideia de injetar coisas nesses corpos para preparar as pessoas, os corpos a receberem outras consciências, a se mesclarem com outros seres que não teriam mais a capacidade reprodutiva ou a capacidade do uso da biologia e o poder da biologia humana que existe para poder fazer a transcendência dentro desse aspecto de consciência. Então, não é que nós somos melhores do que os animais, etc. Mas este tipo de corpo foi um corpo preparado. Não, Darwin não estava certo. Inclusive, ele passou poucas horas na tal da ilha, não foram anos de estudo. Fazia parte de uma grande sociedade que tinha um grande interesse, onde eles quebraram várias das teorias que são super importantes para o entendimento da nossa biologia, da nossa vida, etc. Então, nós não somos simplesmente acaso de uma mutação de uma bactéria, algo totalmente aleatório no mundo. Mas, enfim, essa configuração particular que nós temos seria útil para outros seres. Se eles são alienígenas, somos nós do futuro, o que quer que seja, isso não foi explicado. Eu posso simplesmente conjecturar algumas coisas, tenho as minhas próprias ideias, mas não foi essa informação que foi passada. Ela ficou em aberto. Mas nessa preparação, as pessoas precisam... não adianta só o corpo estar preparado. Para você poder receber outra consciência, você precisaria de uma série de coisas, inclusive estar confuso a respeito de quem você é. E nessa confusão, e a gente viu isso lá em uma larga escala sobre essa confusão, se você está bastante confuso a respeito de quem você é, qualquer um que diga o que você é, você acata. E nós temos recebido muitas informações de quem nós somos, desde a nossa alimentação, nossa vestimenta, nossos comportamentos, nossa saúde, nossa educação, absolutamente tudo nós recebemos informação e nós temos que cumprir essa informação. O sistema, a vida como ela é constituída, é uma informação dada e você tem que ser aquilo de alguma forma. Não importa o quão radical você seja, o quão certinho você seja, você está dentro dali do sistema, você está dentro ali do espectro. E dentro dessa constituição toda das pessoas estarem cada vez mais perdidas a respeito de quem elas são, veio a segunda parte da informação, de que em breve, e aí me mostrava mais ou menos por volta do ano 2025 a 2027, onde as pessoas seriam ligadas a máquinas. Então, eu tinha a grande ilusão de que, mas vão ser aqueles Googles de realidade aumentada, e que me mostrava, assim, onde absolutamente tudo aconteceria lá. Então, a vida basicamente transferida para esses óculos de realidade aumentada. E aí, a informação que eu recebi em seguida era, não são óculos de realidade aumentada. Isso vai estar acontecendo dentro da nossa cabeça. Só que para isso a gente precisa também ter essa transferência de consciência. Então, se você já está confuso a respeito de você mesmo, se você não sabe o seu poder, se você não sabe quem você é, se você não sabe nada sobre a sua saúde, você delega totalmente para uma medicina que foi totalmente transformada por um grupo de pessoas que só tinha interesse na parte farmacêutica. A sua saúde, a sua alimentação está totalmente focada em pessoas que têm interesses totalmente escusos. Absolutamente tudo, a sua educação, não tem nada que a gente aprenda que tenha sido, que seja verdadeiro, absolutamente tudo que a gente aprendeu foi modificado, foi manipulado. Então, se existe essa confusão de quem nós somos, da nossa origem, do nosso poder, absolutamente tudo, é muito mais fácil, inclusive a respeito do seu corpo, as pessoas, não existe estar, nós não somos errados, nós podemos estar absolutamente perdidos a respeito da vida, e aí uma insatisfação tão grande que nós não conseguimos entender quem nós somos, o que nós gostamos, o que nós queremos, como nós nos manifestamos. Mas existe uma biologia muito perfeita. E quando a gente entra dentro dessa grande confusão, é muito fácil você pensar em colocar qualquer coisa que te ligue. E você não precisa pensar, não precisa ir muito longe, não precisa achar, mas as pessoas não vão abrir a cabeça e enfiar um chip. Você não vai precisar disso.
Os chips são micros, eles já conseguem transferir informação para as pessoas através de outras formas, ou outras ondas, ou ondas magnéticas. Você consegue transferir informação através disso. Você não precisa de um chip dentro da cabeça da pessoa, fazer uma grande operação, nada disso. Isso faz parte da narrativa. Você já tem a internet 6G chegando, que é a internet das coisas. Você já tem a 7, na verdade você já tem acho que até a 8 ou 9, se eu não me engano. Não faço nem ideia do que seja isso, não consigo nem imaginar. Mas a gente já tem um nível de transmissão de informações muito maior que a gente imagina. Mas nessa transmissão, a gente teria o chamado inteligência artificial, que as pessoas achariam muito bonitinho, que ia ajudar muitas pessoas. Só que nessa inteligência artificial, outras consciências não corpóreas e não humanas, e que talvez as pessoas fossem demorar para entender que são consciências, enfim, demorar para entender que são outros seres por não terem corpo, e porque a vida, a gente não sabe definir o que é vida, as pessoas não entendem o que é vida, elas não conseguem definir o que é vida, não conseguem definir o que é consciência, não conseguem entender outras consciências. Então, quem dirá uma consciência não corpórea que possa se manifestar dentro de no frame de uma máquina, né? Utilizando o corpo de uma máquina, recebendo essas consciências. Essas consciências poderiam facilmente serem transferidas para esses humanos que estariam mais preparados. Mas existem outros seres que têm corpos, eu nem sei dizer se são baseados em carbono ou não, mas são corpos um pouco mais físicos e que também precisam de uma outra biologia, porque a biologia deles não é mais apta ao processo de evolução deles, o processo de saída. Na verdade, não é nem evolução, é saída desse plano. Enfim, até mesmo para poder ter um corpo para subsistir. E esses seres também precisariam. Então, tem mais de um tipo de ser precisando dessa biologia humana. Por que a humana? Porque são conexões mais parecidas. É uma biologia mais preparada para o tipo de conexão, para o tipo de consciência, para o tipo de ação que esses seres tomam. E nessa guerra por essa biologia, as pessoas estariam perdidas. Acontece que nisso ia surgir muita tecnologia, mas muita mesmo. Desde tecnologias mais físicas, tecnologias interessantes físicas, e tecnologias holísticas, espirituais. E nessas tecnologias seriam técnicas ou, enfim, nem sei se eu posso chamar de técnicas ou filosofias, muito potentes, com potencial de cura gigantesco, e que as pessoas cairiam nessas iniciações, nessas técnicas, recebendo, vamos receber, mas é espiritual, é pro bem. Não é porque é espiritual que é pro bem. Não é porque você acha que um ser é de luz, ele é do bem. A gente precisa começar, esse é um assunto que a gente precisa começar a falar também. Muitos dos seres chamados seres de luz espirituais, eles só estão aí te enganando. E a gente está deixando, porque enquanto o ser humano não lembra do potencial dele, não lembra quem ele é, não começa a ser soberano sobre sua própria vida, enquanto a gente não é soberano sobre a nossa saúde, a nossa alimentação, a nossa existência, o nosso pensamento, quem dirá, mas o nosso pensamento deixa por último. Mas enquanto a gente não começa a ser soberano sobre a nossa existência e começa a questionar, a gente espera um salvador. É a espera do Messias, a espera do não sei quem, a espera do ET, a espera de um milagre, a espera do anjo. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas assim, dentro da história das religiões, elas também vão se modernizando nessas técnicas, nessa liberação. Por um lado, elas vêm revestidas de uma liberação, e eu não estou dizendo que elas estão todas erradas, porque para uma coisa acontecer, para alguma história ser passada com verdade, ela precisa ter mesmo que ela seja uma mentira, um engodo, uma manipulação, ela precisa ter uma grande quantidade de verdade.
Porque nessa grande quantidade de verdade, ela move as pessoas, ela anima as pessoas. E aí, a parte da manipulação agarra todo mundo. Então você tinha, anteriormente, os messias, os deuses que eram esperados, o retorno dos deuses, o retorno de um deus, o retorno, enfim, de alguém. Aí avança um pouquinho, aí você tem os outros seres, os espíritos. Nossa, olha os espíritos. Aí vem os espíritos de luz. Aí vem a fraternidade de luz. Aí vem os arcanjos de luz. Aí vem os ETs de luz. Aí vem. Sempre é um ser maior. Aí vem os seres quânticos de luz. Aí daqui a pouco vai vir os seres do universo simulado de luz. E é sempre esperando alguém. Enquanto a gente está esperando alguém aparece. Você pode ter certeza, alguém aparece. E sabe aquela ideia de que às vezes uma pessoa é mais inteligente, parece, não necessariamente ela é mais inteligente que você, mas ela parece mais inteligente que você, ela parece mais consciente que você. E aí você se entrega a ela. É assim, você tipo, não vou usar essa imagem que ela é muito chucra, mas você se despe para essa pessoa, você não era tão chucra assim. Mas você se abre inteira para essa pessoa, entrega todo o seu poder de bandeja para essa pessoa. Simplesmente porque você se colocou num patamar inferior. Você se achou inferior. E aí esse ser, essa pessoa, essa coisa, fazem o que elas quiserem, elas manipulam. Então começa nesse ponto. O outro ponto é que enquanto a gente não sabe quem a gente não questiona e dá trabalho questionar, porque como é que a gente continua levando a vida que a gente leva e desconstrói absolutamente tudo do que ensinaram pra gente sem ter trabalho? Não dá. A gente dá trabalho questionar, dá trabalho mudar, dá trabalho fazer diferente, dá trabalho largar a maquininha de café que é cheia de plástico, com aquela água quente, passando por um negócio, solta um monte de microplástico no negócio, e de repente lá, ferver a água numa panelinha, não sei o que, e bota o café, e não sei o que, o coador, blá. É ridículo de simples, mas a sua cabeça já foi condicionada, e aí dá trabalho mudar. E a gente tem muitos condicionamentos. E dá trabalho mudar esses condicionamentos. Então, primeiro, assim, é muito fácil manipular, esses seres chegarem e manipularem, porque primeiro a gente está à espera de um milagre. Não importa qual é o ser. Então, todo mundo fala, você é aquele por quem você estava esperando. Aí em seguida, você pode pegar qualquer post, qualquer fala de qualquer pessoa, que vai lá e coloca uma frase bem bonita nas redes sociais, né? Você é aquele por quem você estava esperando. Roda 3 posts. Canalização do ser não sei o que para sua liberação. Por que você precisa esperar esse ser te liberar? Por que você não se libera? E para a gente se liberar, a gente precisa querer questionar todas essas ações. A gente precisa. Assim, na verdade, assim, não é que a gente precisa. É obrigatório a gente aprender a olhar para os nossos dramas emocionais. Todas as sociedades, elas se desenham e dentro do desenvolvimento delas existe uma trama emocional. E dentro dessas tramas emocionais que são criadas, a gente é condicionado. Todos os desenhos animados nos condicionam. Desde as brincadeiras que a gente está acostumado a rir, nos condicionam. O formato das interações nos condicionam. E enquanto a gente não questiona isso e não arrisca quebrar isso, a gente está sendo condicionado e a gente está jogando o jogo de outras pessoas. Ou outros seres. Enfim. Ou uma briga entre eles. Porque sim, eu acho que nós estamos. E essa é uma outra parte da mensagem. Eu fiquei, na época eu fiquei quieta porque me avisaram que eu deveria ficar quieta e só falar para quem eu pudesse. Para quem tivesse realmente, pudesse sim, no sentido de quem estivesse realmente interessado. E aí ao longo dos anos, eu olhei e falei assim, opa, por que mesmo que eu tenho que ficar quieta? Eu recebi, eu tive a capacidade, ou eu recebi, tanto faz, de acessar uma informação e alguém tá me mandando ficar quieta. E eu tô obedecendo. Isso não faz sentido.
Eu acho que talvez tenha feito sentido, em algum momento, porque naquele momento talvez eu tivesse uma fragilidade em como lidar com isso, e eu de fato me senti muito frágil perante outras pessoas. Eu acho que o questionamento foi tão feroz e eu estava numa fase mais frágil da minha vida. Então, o questionamento foi muito feroz. A raiva e a agressão das pessoas que tinham a sua narrativa questionada era muito forte. E eu acho que então, assim, talvez tenha sido uma manipulação, mas ao mesmo tempo foi um bom conselho, e um conselho ao mesmo tempo. Então, realmente foi bom eu ter ficado quieta naquele momento. Mas você percebe que existe uma manipulação em todas as coisas. Ah, você não pode falar. Como assim não posso falar? É lógico que eu posso falar. Como assim a gente está se aceitando ser manipulado o tempo todo por outras forças? Como assim a gente está aceitando o tempo todo ser manipulado em todas as áreas da nossa vida? E aí na área espiritual, não só as pessoas estão esperando por esse salvador, mas elas entregam o seu poder para qualquer um. E assim, mas se é pro bem, então que mal tem? Tem todo mal. Porque tá cheio de técnica, e assim, cheio mesmo, que funciona, que são poderosas e que são fortes pra caramba, que elas te curam. E aí elas te botam um gancho e te prendem outros seres que estão usando a sua energia de alguma forma. Ou elas abrem um espaço na sua energia. Mas deixa em branco. Não deixa o caramba. Aquilo ali é para ser ocupado por outros seres. É para outros seres conseguirem ir ocupando aqueles espaços. E a ideia é que esses seres sabem o que a gente não sabe. Eles sabem o que a gente está sendo tão manipulado para esquecer que a gente não entende. Nosso corpo ele foi feito para se curar 100% do tempo. Só que se você intoxicar o seu corpo 100% do tempo com tudo, e achar que é normal jogar um pouquinho de lixo para dentro do seu corpo, porque isso... vamos trilhar o caminho do meio, né? E o caminho do meio, né? É ficar se intoxicando. Não é isso, não é caminho do meio. As pessoas acham que é radical ter uma alimentação que vai para alguma coisa que realmente te traga vida. Porque a alimentação ela pode te trazer vida, ela pode te manter ou ela pode te matar. Todas as pessoas que já me disseram que elas trilham um caminho do meio na alimentação são as que estão usando alimentos que matam, que drenam a energia vital delas, que tiram a energia das células. E normalmente essas pessoas acham que estão bem e não estão. Você olha para a energia, não tá bem. Enfim, são assuntos delicados, são assuntos controversos, mas e a gente vai falar em outros momentos. Mas as pessoas elas delegam absolutamente todo o seu poder. E elas aceitam que qualquer ser que tenha um brilhinho, se você jogar purpurina no Voldemort, as pessoas estão ali, ai, Voldemort. Aliás, elas já estão no ai, Voldemort, mesmo sem purpurina, né? Imagina com purpurina. Aí vão achar que é o ser é de luz. O ser é mágico, maravilhoso. Então, é muito fácil manipular o ser humano, é muito fácil fazê-lo entrar nesses processos, é muito fácil fazê-lo esquecer quem ele é e aí usar essa energia dele simplesmente como bateria. E a gente tá se deixando, e a gente tá se entregando a isso. E aí o aviso é que, assim, a vida dentro das cidades ia ficar muito complicada. E além de muito complicada, cada vez mais iriam inserir essas tecnologias dentro dos corpos e as pessoas iriam ficando cada vez mais vinculadas. E durante a pandemia... deu 2 anos a pandemia acontecer... 2 anos não, isso era setembro de 2017, dezembro de 2018... 2 anos, né? A pandemia foi em 2019, foi finzinho de 2000, começou em 2019, então sim, 2 anos depois... tudo acontece. E eu recebi a informação também que eu precisava de uma casa, que eu precisava me mudar pra ficar num lugar que eu me sentisse, que tivesse um pouco mais de liberdade, mas que eu me sentisse segura por 3 anos. Obviamente, eu procurei uma casa e me mudei. E em seguida, basicamente, a pandemia começou em 2019, finzinho de 2019 para 2020.
E absolutamente tudo que eu vi aconteceu. Não teve uma vírgula de diferente. Toda a narrativa foi exatamente igual. E o vírus, o que foi forjado, que ninguém assumiu, que iam simplesmente deixar o assunto morrer, que iam botar as vacinas, que iam falar que era pro bem, que elas iam injetar coisas, enfim. Se já tem uma grande quantidade de cientistas, médicos, etc., comprovando, com estudos, com uma série de coisas, estudos com todas aquelas normas fantásticas utilizadas pela ciência, comprovando que foram inseridas muitas coisas no corpo que jamais deveriam ter sido inseridas no corpo, imagina o que ainda não foi visto. E esses corpos estão sendo preparados. E não tem volta quando você dá permissão para algumas coisas. E o único caminho é a gente parar de dar permissão. A gente precisa parar de dar permissão. A gente precisa tomar o nosso poder de volta. A gente precisa parar de falar: ah, mas se eu não posso fazer isso, o que eu faço? Você percebe que essa vozinha das pessoas... Normalmente, quando as pessoas atacam, quando elas não gostam de alguma coisa porque vai dar trabalho, elas viram e falam assim: ah, mas se eu não posso fazer isso, então o que eu devo fazer? Se eu disser para as pessoas, um exemplo tolo aqui, você não pode mais comer nada. Elas vão virar e falar assim: ah, mas se eu não posso comer nada, o que eu posso fazer? Elas esperam que você dê a informação. E aí, enquanto elas esperam que você entregue a informação também do que elas devem fazer, elas estão elas estão na mesma dinâmica. Se eu não posso fazer isso, então me diz o que eu devo fazer. Não, ninguém deve te dizer o que você deve fazer. Talvez você possa admirar uma pessoa ou outra e usar o conhecimento dela ou entender um pouco do que ela fala para poder questionar mais, para lembrar do questionamento, para lembrar de alguma coisa que, poxa, tá, talvez o que essa pessoa diga tem sentido, então deixa eu ir além, deixa eu fazer a minha pesquisa também, deixa eu usar um pouco esse conhecimento para dar um salto. Mas elas continuam seguindo e seguindo e seguindo. Quantas pessoas eu conheço que estão há mais de 20 anos. Mais de 20 anos porque foi mais ou menos o tempo que, assim, quando eu realmente mergulhei em grupos ligados à espiritualidade, bem mais de 20 anos, na verdade, mas ligados à espiritualidade, e elas estão esse tempo todo fazendo todos os decretos, de todas as coisas possíveis e imagináveis, de todos os seres que aparecem na frente. E a vida não dá um passo. E elas não questionam que talvez elas precisem olhar para as dependências delas, elas precisam fazer mudanças, elas precisam tomar um pouco do poder delas de volta. O mínimo que seja, mas elas precisam questionar. E enquanto a gente não questiona, a gente segue. A gente segue no jogo. E o jogo tá claro. O jogo tá muito claro. A gente não precisa ir além e, assim, não é necessário, eu vou além, preciso ver o que esses outros seres estão fazendo, não sei o quê, mas eu não vejo. Muita gente me questiona assim, mas eu não recebi o aviso. Não, você não recebeu o aviso espiritual, mas dentro do mundo humano tinha um monte de gente questionando. Tinha um monte de gente falando sobre o tema. E muita gente sendo calada. E se tiver gente questionando, será que não vale a pena você fazer a sua pesquisa e questionar também? Você não precisa seguir o questionamento dessa pessoa. Você não sabe o que ela tá falando. Mas se você fizer a pesquisa e questionar também, talvez você vá descobrir coisas diferentes do que a narrativa principal. Então você não precisa receber um aviso do mundo espiritual que nem eu recebi. Mas tinha muita gente questionando. Muita mesmo. Muita gente sendo calada. Tem muita gente boa, tem muita gente de referência boa sendo calada, pelos governos, inclusive. Um exemplo, David Icke, é um que foi proibido, foi banido de falar, ele é banido de entrar em alguns países da Europa. Não porque ele cometeu crime, não por nada, mas porque disseram que a narrativa dele é perigosa. E assim como ele, tem outras pessoas. São pessoas de referência, são pessoas que estão trazendo alguns estudos, você pode começar a trazer repertório para suas pesquisas, você pode começar a questionar coisas.
E nisso, muita gente criticou, falou assim, mas você recebeu aviso espiritual? Eu falei, não, eu recebi, de fato. Pra mim foi uma bênção, porque eu precisava desse aviso espiritual, eu precisava dessa consciência, desse plano espiritual, porque senão teria sido realmente mais difícil. Mas talvez a pessoa que não recebeu, se ela tivesse recebido o aviso espiritual, talvez ela não tivesse cumprido o que foi avisado. Talvez ela precisasse realmente olhar através da ótica do mundo físico, do reino humano, nem sei como nomear essa realidade. Mas talvez o aviso espiritual para ela não fosse suficiente. Talvez ela precisasse de pessoas com outros tipos de referência. Então, dizer que, eu não recebi o aviso espiritual que nem você, acho um argumento fraco. Acho um argumento de alguém que não quer questionar. Porque, ela não recebeu que nem eu, mas ela me ouviu falar, então ela pode questionar a partir daí. Ela pode se perguntar. Ela pode falar, eu não acredito na Camila. Não nem precisa acreditar. Vai fazer sua pesquisa. Mas tinha gente falando. Tem gente que tem capacidade de acessar informação e acessou informações bizarras. Porque a gente acessa, enquanto a gente não está aberto a questionar, a gente está aberto a receber informações estranhas. E aí, uma série de... o que eu vi eram 2 grupos, e aí a gente pode traduzir isso na simbologia de tantas coisas, mas 2 grupos sendo ouvidos, louvados e honrados por um monte de gente, guerreando. Um deles falando muitas coisas sobre espiritualidade e, na verdade, de ser iluminado não tinha absolutamente nada, mas com travestidos de espiritualidade, trazendo de fato curas, tecnologias e coisas muito positivas. E, na verdade, eles estão nem aí para os humanos, eles estavam lá se matando pelo domínio dessa simulação, pelo domínio dos corpos, pelo domínio... Alguns estão interessados nos humanos como bateria, outros estão interessados nos humanos como biologia, outros estão interessados, enfim, por vários motivos. Mas, de fato, ninguém está interessado no ser humano se vendo livre. E o único caminho é a gente começar a se liberar. O único caminho é a gente começar a questionar. E... Não existe, não dá pra, assim, não existe um grupo hoje que esteja totalmente... Muitos dos grupos que falaram da espiritualidade, do holístico, não sei o quê, foram tomados por uma narrativa que, assim, chegou... É absurdo, tão bizarra que essa narrativa se transformou, ela foi... Já era a intenção, né? Se existe o grupo azul, o grupo vermelho. Quem comanda, na verdade, é o grupo roxo. Então, transformou uma narrativa numa forma tão bizarra que fez com que as pessoas aceitassem a narrativa do outro lado. Que também é totalmente bizarra. Porque, na verdade, tanto faz. De um lado ou de outro, iam empurrar as histórias que querem empurrar. E a nossa única saída é começar a questionar. Nossa única saída é começar a tomar o nosso poder de volta. Parar de esperar o Messias. Parar de esperar o Espírito sei lá o que das quantas. Parar de esperar o Deus sei lá o que das quantas. Parar de esperar uma série de coisas. O ET, sei lá, o que quer que seja. A gente tem a salvação. A gente tem como acessar. Todos nós temos o potencial de acessar informações. Seja por qualquer um dos nossos sentidos. A gente pode ver, a gente pode ouvir, a gente pode saber, a gente pode sentir, mas todo ser humano tem essa capacidade, exceto se ele tiver totalmente anestesiado. TV, mídia, excesso dessas informações, os centros nervosos começam a ficar bloqueados pelo tipo de informação que está recebendo. A nossa alma não foi feita para ver o nível de violência que a gente assiste. Mesmo que você saiba que é brincadeirinha, a sua alma não foi feita para ver isso. Por todas as informações que a gente recebe da escola, é o maior limitador que a gente recebe. Por todo tipo de
alimentação que a gente coloca, todas as coisas que estão inseridas na alimentação, todas as coisas que estão inseridas na água, no ar, enfim, nos remédios, em tudo. As pessoas estão anestesiadas. E ainda assim, elas têm capacidade de acessar a informação. Imagina se elas começarem a tirar essas anestesias. Imagina se elas começarem a trabalhar nas emoções e começarem a receber, se permitir sentir. Às vezes elas não vão receber uma informação do além, do futuro, mas elas vão sentir a informação do campo. E aí elas vão dizer, não, isso eu não aceito pra mim. Não, eu não aceito que detonem um negócio pra queimar informação ou pra criar uma cidade de 15 minutos que vai limitar, que vai... Não, na verdade eu não aceito nem só a cidade de 15 minutos, como eu não aceito mais esse tipo de trabalho, como eu não aceito mais esse tipo de vida, eu não aceito mais esse tipo de sociedade, eu não aceito mais esse tipo de relação que se criou de vida. Eu não aceito mais o que as pessoas... essa narrativa da vida, como ela é feita. Eu não aceito mais ser uma bateria para o sistema, eu não aceito mais o sistema, eu não aceito mais nada disso. E, enfim, essa narrativa essa narrativa Voldemort, né, de um vírus que talvez nunca tenha existido como vírus, e sim como uma toxina, sim como uma intoxicação por radiação. 5G foi ligado na mesma época e uma série de toxinas foram liberadas no ar, mas principalmente na água, em muitos lugares. Então, se você não foi intoxicado pela água, talvez tenha sido pelo ar, ou talvez pela radiação, ou talvez pelos três juntos. Mas o nosso corpo é tão mágico que ele consegue transcender algumas dessas toxinas. Talvez nem todas, talvez algumas estejam presas dentro do corpo, mas ele consegue ir se habituando. Mas o corpo tá tão... Ele começa a sofrer tanto com isso que ele começa a demandar energia para isso, ao invés de ter a sua energia 100% disponível para você criar uma realidade completamente nova, completamente transcendente, completamente diferente. Enfim... Mas essa narrativa também foi importante por muitas outras coisas. Para mostrar o grau de manipulação que as pessoas se submetem. Para mostrar quanto as pessoas se renderam a serem manipuladas, a denunciarem, a deletarem, a apontarem o dedo, a julgarem o que elas não sabiam ainda, o que elas não tinham, simplesmente o que alguém disse para elas, o que um governo disse para elas, e elas começaram a apontar o dedo e achar que elas tinham direito a se sentir superiores, porque em nome de uma ciência totalmente comprada, elas acharam que elas tinham direito de falar o que elas quisessem. E elas nunca leram nada sobre terreno biológico, elas nunca leram nada sobre os estudos reais, ou talvez não reais, sobre uma série de medicamentos e vacinas, sobre interação desses medicamentos, sobre as próprias vacinas estavam sendo, ou os próprios tratamentos genéticos, porque elas não são vacinas, o nome vacina se amplificou para tentar caber esses troços, que são monstruosidades, e as pessoas continuam dizendo que isso salvou vidas. Isso não salvou vida nenhuma. E a intenção nunca foi salvar a vida. A intenção foi preparar os corpos humanos. A intenção foi preparar a biologia, a intenção foi preparar a mente, a intenção foi manipular a sociedade, a intenção foi manipular todo um conjunto de campos para inserir o que eles quisessem. E aí a gente tem toda uma agenda super bonita, revestida de uma capa super bonita. Se você for ler, você não entende nada, parece bonito. Sobre diminuição de diferenças da vida, sobre uma vida melhor. Nunca foi sobre isso, essa Agenda 2030. Os psicopatas do Fórum Econômico, eles falam abertamente que já é possível hackear as mentes humanas em larga escala. E as pessoas continuam dizendo que eles não quiseram dizer isso. Tudo que esses psicopatas estão dizendo, as pessoas não estão ouvindo e elas estão achando, não, mas isso é conspiração. Não é conspiração, eles estão dizendo. Eles estão fazendo. Se tornou realidade. Como é que pode ser conspiração? Mas enfim, esse é um papo para outra hora. A questão é que essa história é muito legal porque
eu gosto quando eu gosto. Eu gostaria, na verdade. Eu torci muito. As poucas pessoas que eu conversei na época, que eu falei na época sobre isso, quando eu recebi essas informações todas, as poucas pessoas que eu comentei, elas disseram: ah, mas isso não vai acontecer. Ou elas ouviram, disseram: nossa, isso é sério, realmente, talvez isso aconteça. E elas fizeram tudo diferente. Ou então elas ouviram e disseram: ah, mas... tá, mas não fui eu que recebi. Enfim, a grande questão é que você não precisa receber. Eu torci muito pra estar errada. Do fundo do meu coração, de todas as informações que eu já recebi sobre o futuro, de todas as informações que eu já recebi sobre alguma coisa, essas em especial, eu torci muito pra estar errada. E na verdade, na época, eu achei que fosse demorar muito pra acontecer. Eu não achei que fosse tão rápido. E hoje em dia eu entendo que, assim, não foi só rápido, mas foi muito certeiro. E eu acho que a gente praticamente não tem mais tempo pra mudar. E se você não sabe por onde começar a mudar, começa a olhar suas relações. Começa a olhar onde você tá agindo de uma forma... ah, mas eu não queria fazer isso, mas eu sou obrigada a fazer. Não, você não é obrigada a fazer. Ah, mas a pessoa vai ficar triste, o problema é dela. É melhor ela triste e você conseguindo identificar aonde você tá preso emocionalmente pra conseguir se liberar disso. Você conseguir parar de julgar as pessoas, conseguir parar de sair das tramas do passado. Você conseguir olhar pra sua alimentação e parar de intoxicar o seu corpo. Você conseguir olhar para os outros seres viventes. Não tô falando de seres que estejam em outras dimensões e outros parâmetros e outras coisas que você não vê. Não, seres que você enxerga. E conseguir enxergar as emoções deles, e conseguir enxergar o que nós estamos fazendo com eles. Você conseguir enxergar o tanto que você se intoxica com o medicamento. Você não precisa de medicamento. Se você tá tomando medicamento, eu não sou contra medicamentos. Eu acho que talvez em alguns momentos é necessário, mas ele é necessário pontualmente. Pra resolver alguma coisa, pra te ajudar a resolver alguma coisa, e aí, bora pra frente, seu corpo tem que mudar. Se você precisa de medicamentos constantemente, é porque você não tá... a comida, ela deveria ser uma aliada. Tudo que existe no mundo que você possa se alimentar, ela tem um potencial de te curar ou de te matar. Você tem uma medicina pra absolutamente tudo na natureza. Então, se você precisa de medicamentos constantemente, tem alguma coisa que tá errada na alimentação, tem alguma coisa que tá errada nas suas emoções, tem alguma outra toxina que tá entrando que você não deveria tá trazendo pro seu corpo. Inclusive nos cremes, cosméticos, etc. Tudo, produtos de limpeza, enfim, tudo tá intoxicado e precisa ser revisto. Tem alguma dinâmica na sua vida que não tá funcionando. Então, e você precisa rever. Então, um dos primeiros pontos é começar a questionar as narrativas, começar a questionar as histórias, começar a questionar suas emoções, começar a questionar tudo que existe no seu entorno. E se a gente não começa a questionar, e se a gente tem muitas certezas, a gente não se abre para ver outras verdades. E se a gente tem muitas certezas, é muito difícil a gente receber outras informações. Então, quando a gente aprende a questionar, a gente aprende a deixar vir outras ideias, outras coisas que talvez a gente não estivesse percebendo antes.